Provedor de internet. Fibra pagada é um serviço, é uma locação? Se você quer saber, me acompanhe nesse vídeo até o final. Então vamos lá. A fibra pagada, ela é um serviço ou uma locação? Essa é uma dúvida muito comum entre os empresários do ramo de telecomunicações, de entender o que é um serviço de fibra apagada e como formalizar um serviço de fibra apagada. Vamos lá, primeiro vamos entender o que é uma locação. Locação é quando uma empresa ou uma pessoa ela é proprietária de um bem, no caso vamos falar sobre locação de bens móveis, né? Não imóveis. Quando ela é proprietária de um bem e ela cede a posse ou o uso desse bem para um terceiro, contra um valor que esse terceiro vai pagar para ele. Então a locação, para ficar fácil de entender, é quando o proprietário do bem, no caso o locador, ele tem a obrigação de dar o bem. Já o serviço é quando o prestador ele tem a obrigação de fazer. É importante entender esses dois conceitos para a gente concluir se a fibra apagada é uma locação ou é um serviço. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui, acho que todo mundo conhece, locação de carros. Quando você vai numa locadora de carros, você aluga um carro, ele te dá a chave, então ele te dá a posse do bem. A propriedade do bem ainda é da locadora que te entregou a chave, porém você tem a posse, você tem a chave, você vai usar esse bem daquele período que você alugou, um dia, 2 dias, um mês, enfim. Você vai estar com aquele bem. A obrigação que a locadora tem é de te dar um carro que esteja íntegro, quer dizer, que esteja em plenas condições de uso. Se esse carro tiver um problema mecânico, ele quebrar, ela tem que ou arrumar esse carro para você ou te dar um outro no lugar dele para você continuar usando, ok? Tá, vamos supor agora que você chegue na locadora e fala, eu quero um carro, eu vou alugar um carro, porém eu não sei dirigir, eu quero um motorista. Então nesse caso você teria, a locadora ela teria uma obrigação de fazer, de te transportar, ter um motorista levando você de um lugar para outro. Então isso iria se caracterizar como um serviço, porque ele ia ter a obrigação de fazer, não apenas de dar. Então quando nós falamos de fibra apagada, nós precisamos entender também esse conceito, porque a fibra apagada é as fibras que não têm equipamento nas pontas. Ela é uma fibra que foi passada aérea ou enterrada e ela não tem gestão, ela não tem gerência, ela não tem os roteadores que vão fazer o transporte dos dados ali nas suas pontas. Então ela é apenas uma fibra apagada e você vai fazer um contrato e você vai entregar a posse, né, o direito de uso dessa fibra para um terceiro. Então esse terceiro tem que pegar essa fibra, colocar um equipamento nas pontas, acender a fibra e utilizar a fibra. E a obrigação de quem está alugando a fibra, que está do locador, ele tem a obrigação de manter essa fibra íntegra. O locador, no caso, então ele tem a obrigação de manter essa fibra íntegra. Ou seja, se ela romper, ele tem que consertar, ou no contrato ele pode dizer que quem vai consertar é o locatário, mas é muito comum o próprio locador fazer esse conserto, porque normalmente esse cabo de fibra ela tem várias fibras e não é só do locatário. Então o locador ele pode alugar para várias empresas ou até mesmo ele mesmo fazer uso desse cabo de fibra. Então se ela acabar rompendo, é ele quem vai consertar. Mas a gestão, quem vai acender a fibra, quem vai fazer a gestão do tráfego, quem vai gerenciar tudo o que vai ser transportado ali na fibra vai ser o locatário. Então nesse caso não tem o controle de banda, porque os equipamentos que o locatário vai colocar na ponta é que vai determinar o quanto que ele vai transportar. Não tem que prestar conta disso para o locador. Já quando é um contrato de serviço de internet, ele vai contratar uma capacidade na fibra. Então quem está prestando o serviço, ele é responsável pelos equipamentos nas pontas e ele é responsável por toda a gestão do que está sendo transportado na fibra, independente dos dados serem dele ou dos dados serem de quem está contratando esse serviço. Então, para ficar bem entendido quando é uma locação, quando é uma prestação de serviço, sempre tenha em mente isso, a questão da obrigação de dar e da obrigação de fazer. Quando você aluga uma fibra, você precisa ter somente a obrigação de dar a fibra. Todo o transporte dos dados, a segurança, tudo é por conta de quem alugou essa fibra. Se você por um acaso tem alguma obrigação, além de manter a fibra íntegra funcionando, então você pode incluir também um contrato de prestação de serviço, ok? Então é interessante você guardar esse conceito, a obrigação de dar e a obrigação de fazer. Se você faz, é um serviço, se você dá,
você pode considerar como uma locação. E outro fato importante também, em qualquer trabalho, qualquer classificação de serviço em telecomunicações, eu falo em todos os meus vídeos, é o contrato. Se você vai alugar uma fibra, faça um contrato de locação de fibra pagado, com um objeto bem definido, para que isso não seja entendido como uma prestação de serviço pelo fiscal estadual, que vai querer cobrar o ICMS sobre o serviço de comunicação multimídia. E se você gostou desse vídeo, clique no gostei, compartilhe e se inscreva no meu canal.